A minha versão da Bíblia hoje é a ARC, que é a Revista Almeida Corrigida. Dependendo de cada culto, eu acabo trazendo uma Bíblia. 1 Samuel, capítulo 7. Versículo 12. Quantos acharam de amém? Então, tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, que quer dizer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez eu vou ler esse versículo. Então, tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Coloque a sua mão sobre o texto sagrado. Vamos falar com Deus. Pai, é a tua palavra, ela é santa, ela é amorosa, ela edifica, ela exorta e ela consola as nossas vidas. Fale conosco uma vez mais sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, nós temos diante dos nossos olhos um texto muito importante, um texto muito peculiar, haja vista que o texto que nós temos em apreço traz para nós algumas reflexões muito importantes. Israel estava vivendo um momento desafiador, um momento difícil, pois antes de ele colocar esta pedra e dizer Ebenezer, eles tinham que enfrentar os filisteus, eles tinham que enfrentar um exército, o exército filisteu. E o interessante é que ao ler esse texto sagrado, nós encontramos aqui alguns ensinamentos primordiais para a nossa compreensão bíblica. Eu amo a Bíblia, eu anotei aqui alguns princípios que eu quero compartilhar com vocês. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia é o livro mais... Billy Graham dizia o seguinte, que a Bíblia é o livro mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. De tão atual que é a Bíblia. Ela é o manual da vida. Eu costumo brincar, que tudo que você compra, um aparelho ou qualquer coisa, ele vem com manual do fabricante. Seu carro deu um defeito, você pega o manual. Tudo que você compra tem um manual. Então, quando o ser humano foi criado, o ser humano foi fabricado, tinha que se deixar um manual. E o manual é a sua palavra. Se der defeito, irmão, é só pegar aqui que Deus conserta. Qualquer defeito que dá, o Senhor conserta. Não há defeito que não tem conserto segundo a palavra do Senhor. Ele conserta as nossas vidas. Agora entenda o seguinte, ao ler esse texto, há um grande momento, um grande significado do povo de Israel. Samuel, um profeta, ele pega uma pedra, ele ergue uma pedra entre Mispa e Sem, e chamou ali de Ebenezer. Interessante que ele coloca esta pedra como um memorial. Se você ler os textos anteriores, você vai descobrir que os versículos anteriores, você vai descobrir que havia guerra, havia enfrentamento. Samuel exorta o povo ao arrependimento, Samuel convoca o povo a guerrear, e depois eles enfrentaram o exército filisteu, eles ganharam dos filisteus, e após ele ganhar esta guerra, após esse enfrentamento, diz a Bíblia Sagrada que Samuel quer levantar um memorial de uma lembrança muito significativa. E aí me chama a atenção a preocupação de um profeta, a preocupação de Samuel, que diante de um evento significativo, ele tem uma atitude significativa. Ele não desconsidera aquele momento. Algumas pessoas, até quando vivem grandes milagres, você encontra uma semana depois, parece que nada aconteceu. Parece que foi um dia comum.
E ela não levanta um altar, um memorial de adoração a Deus, diz assim: olha, a minha vida tem um antes e um depois do meu encontro com Jesus. A minha vida tem um antes e um depois deste milagre que eu vivi. Alguém está entendendo? A preocupação de Samuel é levantar-se um memorial, uma lembrança. Lembrança essa que ele coloca uma pedra e chama, olha, Ebenezer. Ele chamou de Ebenezer. Ao fazer aquilo, ele declara: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu acho lindo isso, porque o texto que nós temos em apreço traz para nós grande significado. Por quê? A palavra Ebenezer, ele diz, coloca uma pedra e diz assim, Ebenezer. A palavra Ebenezer no original, no hebraico, significa pedra de ajuda. Então, o memorial que ele levanta se chama pedra de ajuda. Não é pedra de tropeço. Não é pedra que vem atrapalhar. Não é pedra de dificuldade. Porque toda vez que a gente tem uma dificuldade, que a gente fala, olha, tem uma pedra no meu caminho. Tem uma pedra no meu caminho, tem uma pedra me atrapalhando. Não é isso? Que pedra é essa? Só que essa pedra significa Ebenezer. Essa pedra significa pedra de ajuda, não pedra de tropeço. Não é pedra para atrapalhar, não é pedra para dificultar. Porque algumas coisas que a gente acha que vem para atrapalhar, Deus coloca para nos... meu Deus do céu, se você não deu glória a Deus agora, muitas coisas que a gente acha que vem para atrapalhar, muitas coisas que a gente acha que é maldição, Deus está dizendo, não, eu vou transformar essa pedra que você acha que é tropeço, será uma pedra de ajuda, será uma pedra de transformação, será um memorial que você olhar e vai dizer assim, até aqui nos ajudou o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Alguém recebe essa palavra que hoje Deus vai levantar hoje um memorial, e esse memorial se chama Ebenezer, pedra de ajuda, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Alguém pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por que isso, pastor? A gente não pode esquecer daquilo que o Senhor já fez. A gente fica tão ansioso, o que Deus vai fazer, e a gente esquece de celebrar duas coisas: o que Deus já fez e o que Ele está fazendo. Irmãos, é claro que você pode pedir a Deus para que Deus venha fazer algo. É claro que não há problema nenhum que ter uma expectativa naquilo que Deus vai fazer. Mas existem duas coisas que a gente não pode esquecer. Primeiro, aquilo que Deus já fez. Segundo, aquilo que Deus já está fazendo. O que Ele está fazendo? Só o fato de você estar num culto como esse, recebendo uma palavra, adorando o nome do Senhor, orando aqui neste lugar, é Deus dizendo, eu já estou fazendo. Deus dizendo assim, eu já estou na circunstância, eu já estou na via, eu já estou na trajetória, eu já estou no caminho, eu já estou construindo todas as possibilidades que você precisa. Então descansa o teu coração, porque hoje é uma noite que você vai sair daqui dizendo, Ebenezer, 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 porque até aqui nos ajudou o Senhor. Alguém pode dizer que nesta noite que Deus está te ajudando até aqui? Então levante a sua mão e reage dando um brado de glória a Deus. Porque eu creio que Deus vai fazer amanhã, porque até aqui Ele fez. Porque eu creio que o melhor Deus está preparando a cada dia, porque o melhor Ele já entregou.
Quando você canta aquele louvor, o melhor de Deus ainda está por vir, é porque o melhor dele ele já entregou. Jesus Cristo, seu Filho, foi o melhor que ele já nos entregou. Ora, se ele já entregou o seu melhor, eu não preciso me preocupar com o amanhã, porque o melhor já foi entregue. O que vier já está na mão dele. A única coisa que eu tenho certeza, eu levantei um memorial, uma pedra que se chama Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Alguém pode dizer isso, que até aqui o Senhor nos ajudou? O que eu tenho que crer? Alguns pontos eu quero tratar aqui com vocês. É uma declaração poderosa. A palavra Ebenezer, como eu falei, significa pedra de ajuda. Não é pedra de dificuldade, nem pedra de tropeço. Então entenda que algumas pedras que entram no teu caminho são pedras que vão te ajudar a construir aquilo que Deus tem para você. Então algumas pedras você fala assim, eu não estou aguentando tanta pedra, eu não estou aguentando tantas pedradas, eu não estou aguentando tanta pedra no meio do caminho. Essa pedra não vai te atrapalhar, essas pedras vão virar um memorial, essas pedras vão virar testemunhos. Essas feridas vão servir para virar um troféu. Essas feridas vão servir para virar um memorial de milagres. Eu não conheço uma pessoa que tem milagre para contar se não viveu tempos difíceis. Eu não conheço uma pessoa de sucesso que não tem uma história de dor. Eu não conheço uma pessoa vitoriosa que não tem uma história de dificuldade, uma história dolorosa, uma história difícil. Então recebe essa palavra. Se você está vivendo uma história de dor, uma história de sacrifício, uma história que você está se levando muitas pedradas, sabe que essas pedradas não vão dificultar o teu caminho. Essas pedradas é uma ajuda para construir aquilo que Deus projetou e sonhou. Meu Deus do céu, alguém pega essa palavra que hoje eu quero profetizar. Quem acredita em profecia, levante a mão. Eu quero profetizar que toda tempestade, pedrada, dificuldade, palavra de maldição que lançaram sobre a tua vida, caíram por terra, e você vai construir um memorial de milagres na sua vida. Alguém recebe esta palavra e reage dando glória. Significa que então, pastor, que o que eu estou passando vai virar um memorial? Vai virar. Escuta isso aqui. Você quer uma inspiração para seguir adiante? Eu tenho para você. Na sua história de vida, você já vivenciou milagres que vão te inspirar para o próximo que o Senhor vai liberar. Na sua história de vida, você já viveu dores difíceis. Na sua história de vida, você já pensou em desistir, não desistiu, foi a melhor coisa que você fez, e você sabe que hoje valeu a pena. Na sua história de vida, você já viveu dores que você falou assim, eu não vou aguentar, e não ia mesmo. Aí Deus falou assim, calma aí, eu sei que você não vai aguentar, mas a minha graça te basta. Deus pegou você pelo braço e falou assim, levanta minha filha, levanta meu filho, porque eu te fortaleço. Na sua história de vida, você chegou no limite, quando você falou assim, não tem jeito, eu não aguento mais, eu cheguei no limite das minhas forças. Aí você falou assim, só Deus para me levantar. Aí Deus se levantou do trono, agora sim eu estou entrando na tua casa. Aí Deus pegou você pela mão e falou assim, meu filho, minha filha, eu estou te levantando agora, para você construir um memorial, um Ebenezer, porque esta dificuldade vai te ajudar a ser um crente melhor. Quando o apóstolo Paulo fala que eu sinto prazer nas tribulações, creio eu que o aprendizado que a gente tem nas lutas, no aprendizado, gera uma expectativa prazerosa em meio ao sofrimento. Olha que paradoxo, é um sofrimento alegre.
É um sofrimento prazeroso, porque você sabe assim, eu estou sofrendo, está difícil, mas eu tenho certeza que Ele está no controle. Se Ele está no controle, algum propósito Ele tem nessa situação. Mas eu não entendo, pastor, mas é justamente aí que a fé entra. Se eu entender tudo sobre Deus, eu não preciso de fé. Se eu compreender tudo, eu não preciso de fé. Justamente que eu tenho fé, eu me lanço nele, porque eu confio naquilo que Ele tem para mim. É interessante que quando nós observamos isso, a gente vê que é uma declaração de fidelidade. Quando ele diz isso, Ebenezer, quando ele diz até que o Senhor nos ajudou, ele está dizendo o seguinte: olha, Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus que cuida. A meio aos desafios, inimigos poderosos, irmãos, a sua luta é proporcional, a nossa luta é proporcional ao tamanho da promessa. Tem gente que vai deixar de dar glória a Deus agora. Tem gente que falou assim, vou dar glória a Deus, engasgou na hora. Como é que eu... Então, porque toda vez que a gente recebe uma promessa grande, a gente tem que entender, vem luta aí. Mas a luta que Deus nos dá, não significa que a gente não possa suportar. Se nós estamos passando pelo aquilo que nós passamos, é porque Ele sabe que você dá conta. Você vai dar conta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não estou aguentando. Vai aguentar, sim senhor, sim senhora. Eu estou triste, fica triste, mas fica de pé. Eu estou chorando, mas fica de pé. Vai orar, chora orando, chora de pé. Fica triste de pé, fica triste chorando. Prega com o coração sangrando, mas prega. Porque não é a tua força, não é a minha força, é o poder de Deus na nossa vida. Meu Deus do céu, o Evangelho não é vergonha. O Evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem. Que vem a sua força? Por que você tem essa coragem? Porque eu desisti de mim há muito tempo e aprendi a confiar nele. Aonde que você, como é que você se lança tanto? Não é porque eu confio em mim, é porque eu já desisti de mim e decidi a confiar nele. Interessante que essa é uma atitude de fidelidade, de reconhecimento. Quando eu faço um memorial, é um reconhecimento. Quando você recebe um diploma, quando você termina um curso, aquele diploma é um reconhecimento. Lembra daquela época que a gente botava os diplomas na parede? Pendurava. Eu me lembro que eu fui pastorear uma igreja, aí a secretária falou assim, pastor, você não vai pendurar aqui no gabinete pastoral os diplomas? Aqui no gabinete, todos os cursos, todas as faculdades, colocar tudo aqui? Por quê? Antigamente tinha essa mania, né? Terminava um curso técnico, pegava aquele diploma do curso técnico e pendurava. Terminava a faculdade, pendurava. Por quê? Porque a gente quer construir um memorial. E é até bonito isso, não tem problema nenhum, porque aquilo ali é quando você lembra assim, quantos anos eu tive que me dedicar de madrugada para me formar e para ter esse diploma. É isso? Para eu ter esse curso, para eu concluir, seja ele qual for. Lembra quando você fazia o curso de alfabetização, você ganhava até um anelzinho? Tem isso ainda, gente? Antigamente, eu peguei essa época. Você terminava o curso de alfabetização, sua família comprava um anel e falava assim, vou botar um anel, porque agora você sabe ler e escrever. E aí quando a gente aprende a ler e escrever, é engraçado, né? A gente quer ler tudo. Quando a gente aprende a ler e escrever, lá, naquela placa, diz isso. Naquela placa diz isso. Aí quando ele tem um amigo, um fica disputando com o outro, quem consegue ler melhor. Sim ou não? Quem pegou essa época? Inclusive a gente vai começar aqui na igreja um curso de alfabetização para adultos. Então se você conhece alguém, ou tem alguém aqui que não sabe ler e escrever, pode se matricular, que você vai sair daqui, a primeira coisa que você vai ler é a Bíblia. Você vai aprender a ler e escrever com a Bíblia. Alfabetização ungida. Alfabeto, né, Cláudia? Alfabetização ungida.
Ou seja, é um memorial que a gente constrói, né? Eu tenho lá em casa, por exemplo, um porta-medalhas de corridas que eu participei, né? Aí cada corrida tem uma história. A mais difícil foi quando eu corri uma meia maratona, 21 quilômetros. Quase morri, a Aline quase ajudou a matar. Deu um gelol, falando que era gel de carboidrato. Só que era outro gel. Mas eu já liberei perdão na última ceia. Está liberado. Vou tomar ceia, né, irmão? Ou seja, a gente tem isso. E o profeta, ele quer construir um memorial daquilo que Deus fez. Por exemplo, nos Estados Unidos, o americano, ele é muito patriota. Não existe uma casa de um americano, seja ele de esquerda ou seja ele de direita, que não tem uma bandeira na porta de casa. Aí eu lembro de um brasileiro que ficou lá um tempo, chegou aqui no Brasil, colocou uma bandeira do Brasil na porta de casa. Aí o pessoal fica ridicularizando, que bobeira você fazer isso. Por que o americano faz e eu não posso fazer? Porque é um memorial, dizendo que o que eu puder fazer para entregar a minha vida para o meu país, eu vou entregar. É um memorial. O que o profeta está fazendo? Ele está construindo um memorial daquilo que Deus fez. E quando eu construo um memorial daquilo que Deus fez, eu estou lembrando para mim e para as próximas gerações, que se Deus fez, Ele continuará fazendo. Porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por que eu creio no poder da oração? Porque eu olhava minha avó com 80 e poucos anos de idade, com o joelho no chão, e quando ela levantava em chamas, pela presença. Isso é um memorial. É para a gente olhar para trás e lembrar, olha o que Deus fez. O judeu é muito disso. O judeu, por exemplo, ele pode ser milionário. Quando chega na festa do Sucote, ele monta uma tenda do lado de fora da casa. E fica ali uma semana, se eu me falha uma hora ou 15 dias. Entenda, para lembrar o que os seus antepassados viveram e passaram. Aí do lado tem uma mansão, que a maioria dos judeus são prósperos, são ricos. Mas ele constrói uma tenda do lado de fora da casa. Come, dorme, fica ali. Para lembrar o que os seus antepassados viveram. E lembrar do que o Eterno fez sobre a vida deles. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui? Para lembrar daquilo que Deus já fez sobre a vida dele. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? Então tudo que você vivenciou, tudo que você passou em Deus não pode ser esquecido. Tudo que eu e você passamos e vivenciamos não pode ser esquecido, sabe por quê? É um memorial da nossa fé, e é um memorial para as próximas gerações. Quem está entendendo por quê? Porque eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Na sua história você tem memória de esperança. Quem recebe essa palavra aí? Diga comigo, na minha história, diga, minha história tem memória, tem memorial de esperança. Cada escassez, cada momento difícil, há uma provisão. Cada esquecimento, diante de amigos que esqueceram de você, há uma providência divina, um cuidado divino. Sabe o que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos erguer o nosso Ebenezer. Nós precisamos levantar o nosso Ebenezer. Irmão, a gente tem que parar com esse negócio, que a gente tem que ter memória curta. A gente tem que ter memória daquilo que Deus fez. O povo tem memória curta. Então quer dizer que quando o profeta fala, eu quero trazer a memória. Eu quero trazer a memória. Aquilo que, pastor, mas você não sabe o que eu passei de dor. Eu sei, chora, coloca diante de Deus, mas você está aqui. Apesar dos pesares, Deus te sustentou até aqui. Até aqui, até aqui, até aqui nos ajudou o Senhor.
a bondade de Deus na nossa vida. O nosso Ebenezer veio para nos mostrar que Deus é bom. O Ebenezer vem para mostrar para nós que Deus cuida. O Ebenezer vem para mostrar para nós que Deus não deixou faltar nada. Para mostrar para nós que Deus não tarda e Deus não falha. Deus age no tempo certo, na hora certa. Mas está demorando. Não está demorando. Deus está caprichando. Não está demorando, Deus está fabricando. Não está demorando, Deus está construindo. Não está demorando, Deus está preparando para entregar no tempo certo. Hoje nós precisamos sair daqui para construir o nosso Ebenezer. Irmão, nós precisamos construir o nosso Ebenezer. Nós precisamos construir o memorial. Você precisa escrever. Você precisa ter um caderno para escrever o que Deus já fez. Você precisa ter um caderno para anotar as maravilhas. Você tem que ter uma linha do tempo. Deus fez isso. Deus é o Deus de Abraão. Deus é o Deus de Jacó. Deus é o Deus da minha vida. Deus é o Deus das minhas histórias. Pastor, mas eu passei por muita dor, muita decepção, muita vergonha. Eu não conheço uma mulher de Deus que não passou por dor, luta, decepção e vergonha. Eu não conheço um homem de Deus que não passou por dor, luta, vergonha e humilhação. Eu não conheço. Então, se você está passando, levanta o teu Ebenezer, levanta o teu memorial, porque Deus quer fazer de você um homem de história. Deus quer fazer de você uma mulher de história. Deus quer fazer de você um homem, uma mulher que tenha um memorial, que tenha história para contar, que tenha testemunho para contar. Meu Deus do céu, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Isso nos ensina a manter a prática da fé. Se eu não tenho um Ebenezer, eu não tenho algo que mantenha o memorial da minha fé. Tem que ter um memorial. Você tem que ter um cantinho da casa para orar. Você pode morar no kitnet, mas tem que ter um cantinho da oração. Você pode estar morando na casa do sogro e da sogra. Aliás, você nem deveria estar morando lá. Você vai orar para Deus te dar uma casa. E Deus vai te dar. Para ter privacidade, paz e sossego na sua alma. Às vezes é melhor você morar de aluguel no kitnet para ter paz do que numa mansão dentro da casa do sogro e da sogra. Fala a Deus. Paz não tem preço. O que eu quero dizer para você é que aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, tem que ter um memorial, tem que ter um lugar da adoração, tem que ter um lugar da busca, tem que ter um lugar que você fala assim: eu preciso buscar a presença do Senhor. Eu fico imaginando quando alguém passava por Mispa e Sem, e encontrava uma pedra lá, e aí, ao passar por lá, saber que aqui é um Ebenezer, aqui Deus trouxe livramento, aqui o Senhor trouxe livramento de Israel sobre o povo filisteu. Então, se Deus trouxe livramento, Deus vai trazer livramento na minha vida. Você está entendendo o que significa o memorial? Então, se Deus mudou o curso da história, eu estou passando por aqui, e aqui há um memorial. Pena que o brasileiro é pouco de guardar memória, né? História. A gente precisava preservar mais a história, memoriais de fé. Eu me lembro que eu estive na Inglaterra e tive a graça de Deus de entrar dentro da casa de John Wesley, um homem que sacudiu a Europa inteira. John Wesley acho que tinha 1,5 m, era um cotoquinho de gente. Ele calçava, se fosse colocar no número de hoje, 33, pezinho dele, pé de moça. Aí você olha um homem pequenininho, parecia um anãozinho, com um sapatinho pequeno,
sacudiu a Europa inteira, os Estados Unidos, com um avivamento extraordinário. A rainha da Inglaterra tinha mais medo de John Wesley orando do que o exército. Você está entendendo o que estou falando aqui? Eu cheguei lá, um memorial ainda preservado, para que todos que pudessem passar ali, você conhece a história, Billy Graham orou dentro do quarto dele, quando criança, e falou: Deus, faz de novo esse avivamento. Cadê o novo Billy Graham? Nós precisamos de vários Billy Grahams, nós precisamos de vários John Wesleys, nós precisamos de vários homens que sejam como Susana Wesley, como Billy Graham, homens e mulheres que sejam incendiados pelo poder do Evangelho, que abrem mão para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos lembrar e declarar. Aí, irmãos, como que a gente precisa construir um memorial? Como que nós precisamos? Isso é até interessante. Quando eu estive lá na casa de John Wesley, eu trouxe algumas lembranças de lá, para eu saber que aquilo ali é um memorial, um legado de avivamento. Hoje a Europa precisa ser reevangelizada. Alguns lugares lá estão frios, esqueceram. E aí, qual o legado que nós vamos deixar para as próximas gerações? Qual o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? Qual o legado que nós vamos deixar para os nossos netos? Sabe, irmãos, às vezes a gente fica preso a picuinha. Eu lembro que eu pastoreei uma igreja, fui construir um grande templo, e aí fizemos o culto, irmãos, sem parede, uma ventania, uma poeirada. Aí, para que fazer isso? Para que ter uma igreja tão grande? A gente tinha uma igreja tão bonitinha, uma casinha de boneca. Para que fazer uma catedral? Aí eu falei assim: por causa do seu filho e dos seus netos. É engraçado que depois que inaugurou, o templo ficou lindo, ficou bonito. Depois que inaugurou, tirou aquela poeirada do cimento. Fazer culto com meio de areia, de areola. Depois que passou essa fase, quantos pais que naquela época foram reclamando, estavam agora usufruindo daquilo que eles estavam reclamando. Usufruindo daquilo tudo. Depois muitos falaram: pastor, perdoa, porque eu não consegui enxergar aquilo que o Senhor estava enxergando. Eu reclamei disso, hoje meus filhos correm nesta igreja. Daqui a pouquinho os meus netos também estão correndo na igreja, que eu falei que não tinha necessidade de construir, que não precisava de um templo grande, e hoje o templo está cheio, lotado para a glória de Deus. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? São memoriais que nós vamos construindo para mostrar que Deus é a nossa confiança, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa fortaleza. Memorial de oração, memorial de fé, que dá esperança para o nosso futuro, que nos trouxe até aqui, foi essa fé. Você fica falando dos crentes: é minha avó, meu avô, não tem estudo, mas tem oração. Não tem cultura, mas foi essa fé que você fala que é ingênua, que trouxe a gente até aqui. Foi essa ignorância toda que a gente hoje fica rindo, que trouxe você até aqui. E se não fosse essa geração, nós não estaríamos aqui, porque eles construíram um memorial, nos guiando com cuidado, cada passo, cada passo. Irmãos, nós precisamos escrever o que Deus fez. Nós precisamos anotar. Sabe? Escrever no papel: Deus fez o que na sua vida, meu irmão? Fica reclamando tanto, reclamando. Sabe por que você reclama tanto? Porque você não anotou, você não escreveu, você não construiu o Ebenezer, para lembrar: Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Se Deus até aqui me ajudou, eu não preciso me preocupar com o que Ele vai fazer a partir de agora.
Sabe por quê? Porque até aqui Ele é fiel, e se Ele é fiel até aqui, eu não preciso me preocupar. Você não tem que ter medo de contar teus testemunhos, suas experiências. Porque toda vez que você conta um testemunho, você conta o seu Ebenezer. Você constrói um memorial. Tem pessoas que quando for contar sobre o milagre, vão contar o teu testemunho. Olha, eu estava no culto, olha, eu conversei com a irmã tal, olha, eu conversei com o irmão tal. E aquela sua experiência vai construir um memorial de fé na minha vida, na vida do outro. Por isso, conte aquilo que Deus fez. Sabe para quê? Para fortalecer a fé do seu irmão, da sua irmã. Para mostrar, minha irmã, levante a tua cabeça, eu passei por esta mesma dor, por este mesmo sofrimento, e até aqui me ajudou o Senhor. Então descansa o seu coração. Se até aqui Ele foi fiel, você não precisa se preocupar. Lembra das intervenções que os céus teve sobre você? São as intervenções divinas. Olha só, eu estava viajando, eu acho que eu contei, não sei se eu contei. Estava viajando, indo para uma reunião, meu coração fechou. Mas eu fui. Não tinha nada no meu carro parou. Pum! Na hora que eu desci, o Espírito Santo falou assim para mim: eu não quero que você vá para essa reunião. Eu na mesma hora temi, eu vou arrumar um jeito de sair daqui para a reunião. Ao Espírito Santo, não. Deus não deixou resolver o que eu tinha que resolver. Chamei o reboque, liguei para o seguro. Quando boto o carro num reboque, eu entro no reboque com o cara para voltar, o motorista é um desviado do caminho do Senhor. Aí eu falei: se foi você que quebrou o carro então, né? Porque Deus faz de tudo por causa de uma alma. Deus quebra o teu carro por causa de uma pessoa. Deus paralisa tudo para prender alguém que precisa ser atendido. E eu dentro do carro falei assim: rapaz, eu tenho que falar de Jesus para esse cara, de alguma forma. Ele estava falando de bebida, ele estava falando assim: esse cara não é crente não, eu preciso falar. Na mesma hora Deus me deu uma estratégia. Ele começou a olhar para mim, os olhos começaram a encher de lágrimas, e ele falou assim: eu fui criado na igreja. Sou desviados do caminho do Senhor. Eu falei assim, na mesma hora eu pensei: Deus preparou todo esse enredo, toda essa situação para eu falar de Jesus para este cara, porque vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Você já reparou que você sai de casa, irmãos? Você não sai de casa por um acaso, você está saindo de casa por causa de um propósito. Se você perdeu a van, teve um propósito. Se você perdeu um ônibus, teve um propósito. Se deu defeito no seu carro, teve um propósito. Se aconteceu no meio do caminho alguma coisa, teve um propósito. A sua vida é a vida de um missionário. Aonde você passa, aonde você anda, Deus está preparando algo, sabe para quê? Para transformar em um memorial, um Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Esse dia aí um cara parou para me vender um amendoim. Do amendoim, eu orei pelo cara do amendoim, o cara aceitou Jesus. Do amendoim eu descobri que o cara era um pastor que tinha vivido uma crise, perdeu tudo, o cara estava voltou para Jesus, vendendo um amendoim, vendendo um sorvete. Cada lugar que você passar, eu tenho esse voto com Deus. Eu saio de casa com esse voto com Deus: Senhor, não permite que uma pessoa atravesse a minha vida, o meu caminho e não melhore. Essa pessoa tem que melhorar de alguma forma. Peguei o telefone do cara que rebocou meu carro, mando mensagem para ele, toda semana: Deus te abençoe, varão. Vem em Búzios dar um passeio. Ele: pastor, estou sempre em Búzios. Falei: então vem para cá. Devolve o dinheiro que eu tive que te pagar. Sua alma, olha, eu paguei caro para ganhar essa alma. Às vezes, irmãos, você vai ter que investir em pessoas para salvar aquelas pessoas. Tem pessoa que você vai ter que pagar jantar. Tem pessoa que você vai ter que dar oferta. Tem pessoa que você vai ter que dar presente. Tem pessoa que você vai ter que pagar ingresso do futebol. Tem pessoa que você vai ter que pagar um churrasco, e eu vou lá ungir esse churrasco para salvar essa vida.
porque é um Ebenezer, para mostrar para aquela pessoa, Jesus te ama tanto, 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 que Ele preparou esse momento, para dizer para você que Ele te ama. Se coloque de pé, vamos orar, no nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero orar com você. Você que quer construir esse memorial, você que quer construir esta pedra de ajuda, você que quer construir esse Ebenezer, saia do seu lugar e venha aqui no altar. Vamos falar com Deus. Vamos construir este altar diante do Senhor. Vamos construir esse Ebenezer diante do Senhor. E a gente tem aprendido que é no altar de Deus que a gente abre os nossos corações. Então você que quer construir essa história, esse memorial, você que quer construir essas experiências, você que quer construir algo em Deus, vem aqui. Nós vamos colocar diante do Senhor. Oh Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Vamos colocar os nossos corações diante do Senhor. Você que está com o coração apertado, porque talvez está angustiado com alguma coisa. Talvez seu coração está apertado porque você está preocupado com algo e você não sabe o que fazer. Coloque diante do Senhor. Vamos colocar diante do Senhor. O altar resolve. Aonde tem um memorial, há uma provisão de Deus. Aonde tem um Ebenezer, há um sinal do milagre do Senhor. Aonde tem um Ebenezer, significa até aqui Deus nos ajudou. Se até aqui Deus agiu, eu não preciso me preocupar a partir de agora, porque existem milagres extraordinários que Deus está preparando para cada um de nós. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e clamamos o seu santo nome, e nós decidimos construir o nosso Ebenezer, construir, ó Pai, nosso Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então, ó Pai, nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor aqui neste altar e colocamos, ó Pai, na total dependência do Senhor. Venha sobre nós, vem em nós, ó Pai, nos enche com o Teu Espírito, nos enche com a Tua graça. Nós decidimos, ó Pai, porque na nossa história de vida há testemunhos de milagres, há testemunho de superação. Na nossa história de vida nós temos, ó Pai, a história de milagre, porque até aqui
nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor.